estar filmando ou estar vivendo um dia a mais? A audição do senhor, como tá? Desde que eu conheci o Hector, essa paixão que aconteceu, assim, muito fulminante, assim, por esse homem, esse pensador, eu tinha que registrar. Eu ficava, assim, meio abismada, como ninguém tinha feito um documentário dele ainda, feito uma biografia. Mas daí, com o tempo, eu fui entendendo que ele também não deixava falar, não queria que falassem dele. Ele estava vivo e ele queria falar. Então, eu fui entendendo, assim, como congelar esse homem, como conseguir registrar ele, assim. E aí aconteceu que no meio do caminho ele foi ficando mais doente e aí ele teve urgência dele me pedir para filmar. No dia da minha morte tem que ter um médico. Já morreu, nosso coração não quer parar. Todos os filmes dele tinham um pouco dele, a maioria era, ele queria falar dele falando de outro. E sempre tinha morte, doença, busca, tinha sempre essa beira do abismo, sabe? E a gente foi costurando com essas imagens. Tem umas imagens emblemáticas, como a do Pichote, como a do beijo, mas também tem a ver com ele. Então eram cenas, os filmes foram entrando na medida que o roteiro pedia, na medida que a história nossa pedia, dessa carta de despedida dele, sabe? Desse adeus ao cinema. E o filme também caminha como se fosse o inconsciente dele, querendo perpetuar essas imagens que ele deixou impressa na tela. Esse foi uma certeza minha, que eu queria juntar, por isso o filme preto e branco também. Eu queria juntar como se fosse um conto, a vida dele tivesse tudo misturado, vida e obra. O cinema, ele nunca foi separado da vida, da doença. Então ele estava sempre fazendo um filme na urgência de morrer. E é esse filme que eu quis fazer. Sempre tive uma confiança, assim, ilimitada na minha capacidade de ter sorte e sobreviver. Ei, Saul, pra fora, Saul! Tudo errado nessa escola e eu que vou sair, é? Esse menino já passou dos limites. Mas vai fazer o quê, gente? Se tirar a força, causa o maior estardalhaço, vocês sabem. Eu sou o diretor e roteirista do longa-metragem Cabeça de Negro, que é um filme que fala sobre uma ocupação individual numa escola. Muitos filmes falam das ocupações e tal, mas essa partiu de um jovem que, por motivos muito subjetivos e pessoais, decidiu não sair da escola quando ele é expulso da escola. Então é um filme sobre essa rebeldia, essa desobediência civil necessária, porque se ele sai naquele momento, ele estaria legitimando a injustiça que ele estava sofrendo, de estar sendo expulso por um motivo completamente injusto. Ele foi ofendido racialmente e aquela ofensa racial foi só a cereja do bolo de toda uma estrutura que ele já não suportava mais. O filme vai ganhando esse contorno de e agora o que vai acontecer? A direção e as autoridades querem tirar o menino, mas ao mesmo tempo não podem, a mídia não pode ficar sabendo, não pode ter tanta alarde por questões interesseiras, politiqueiras e empresariais e etc. Oi, galera. Aqui o almoxarifado. Nunca entrei aqui, mas bora ver o que é que tem, né? O que tá faltando, Guzmão, pra tirar esse menino daqui? Porque aluno marginal não deve ter direito nenhum. Guzmão, dá licença, por favor. Escutando o colega aqui, até parece que se tá falando de um monstro. É um filme cheio de referências. Primeiro, o Saulo, que é o protagonista, ele tá descobrindo. É um momento de despertar. E dentro do livro que ele está lendo, que é sobre os Panteras Negras, ele vai querendo saber quem é Angela Davis, quem é Nelson Mandela, quem é Malcolm X, quem é Amílcar Cabral, quem são essas pessoas. Fazer aqueles slides misturando os cânones da militância negra com os nossos militantes, os africanos, no caso de Amílcar Cabral, é fundamental, faz parte dessa pedagogia do filme. E eu não queria pessoas muito famosas como um cargo de protagonismo. A Jéssica diz tudo ali, não, o protagonismo é de vocês, numa cena do filme. O protagonismo é do povo brasileiro, da juventude
periférica brasileira, negra brasileira. Esse é o protagonismo mesmo. O manifesto dos alunos da escola Major Altair Andrade, com a lista das reivindicações, saiu agora há pouco. Mas é bem facinho, ó. É só tu trazer 3 vias desse documento aí assinado e me entregar que eu vou embora. De boas. Como é que foi seu dia lá na pedreira, Marcos? Ai, mãe. Foi bom, não. Eu sou Marcela Borella, co-diretora do Mascarados. É o nosso segundo longa-metragem, digo nosso porque é uma co-direção minha com meu irmão Henrique. É um filme que foi rodado na cidade de Pirenópolis e mostra, do ponto de vista documental, assim, um universo muito particular que existe ali, né? Existe uma pedreira, é uma pedreira pública, que ela é o antigo buraco do ouro, desde os tempos coloniais, né? E que eles foram tirando uma pedra que é muito conhecida assim, no mercado de decoração e arquitetura, chamada lajão. E aí o filme é com os trabalhadores dessa pedreira, né, que também são mascarados na festa do Divino Espírito Santo, que é uma grande folia. Pirenópolis tem há mais de 200 anos essa imensa folia, que junta várias folias rurais e de outras cidades. E aí o filme mostra esses trabalhadores das pedreiras, que também são mascarados. O filme gira em torno de 4 personagens, então ele é uma ficção também, é uma ficção sedimentada nesse universo documental, né? De alguma maneira o filme mostra o processo de perda do trabalho ali naquela região e uma contradição muito forte entre a questão ambiental, né? Que é o fato de que aquela pedreira destrói a terra, né? É uma fratura imensa na serra, mas ao mesmo tempo os trabalhadores precisam daquele trabalho e de alguma maneira defendem também a existência da pedreira. Atenção, mascarados, por gentileza, chegou o momento de vocês deixar o campo para que a gente possa dar seguimento. Por gentileza, mascarados, vamos deixar o campo. Eu sou Vinícius, participei no filme dos Mascarados como Vinícius. Foi um processo até meio místico, assim. O filme trazia essas questões da espiritualidade africana e no desenrolar das filmagens, as próprias imagens foram montando o filme por si só, né? Eu acho que o filme, para a classe trabalhadora, acho que é um representante, sabe? Não propõe uma mudança de uma maneira mais direta, mas se faz como um espelho para que a pessoa possa se ver ali na sua situação. Os dois tinham muito em comum, inclusive o poder de fazer promessas. Eu co-dirigi o Canto dos Ossos com Jorge Polo e é um filme que parte de uma ideia de uma amizade entre seres fantásticos, meio vampiros, assim, que são eternos. E o filme parte das vidas paralelas de 2 personagens e como eles vivem nessa distância até que as coisas que eles vivem acabam fazendo com que eles se reencontrem. O filme é basicamente isso, mas dentro dessa estrutura eu acho que ele é um filme que não fica muito parado em uma narrativa, mas traz várias narrativas que não têm um protagonismo claro ou uma centralidade de uma ou outra história. E em lugares diferentes, né? A gente gravou em Canindé, gravou em Búzios e gravou em Fortaleza. Acidente também não pode ter sido. A gente é sempre lá. É um filme que se passa um pouco no universo da escola, mas que isso fica assim, meio tangenciado só como um ponto de partida para outras aventuras. E aí, nesse sentido, tem diferentes tipos de morte, assim como tem diferentes tipos de monstro, e isso está ligado acho que a questão
desejo, de violências de fato, de violências que a gente se permite experimentar no corpo. Algumas coisas a gente vai percebendo depois, né? Que realmente essa ideia do vampiro, né? É normalmente associada a um corpo nobre, né? Assim, branco e tal. E no filme isso tem um deslocamento, assim, né? Então foi mais ou menos por aí, mas foi uma coisa que a gente foi descobrindo, assim, no filme, né? Foi se criando, sabe? Diego, a Nayana.